Oi pessoal, tudo bem? Eu sei que eu não tenho postado assim com tanta frequência aqui no canal, mas eu realmente tenho me dedicado bastante aos vídeos da série de desenhos para iniciantes e esses vídeos geralmente dão bastante trabalho, tanto na pré-produção quanto para produzir e depois para editar. Então eu tenho me dedicado bastante a esses vídeos, então eu prefiro tomar o meu tempo mesmo na hora de fazer esses vídeos e trazer a melhor qualidade pra vocês, mas hoje eu decidi vir aqui com um vídeo um pouquinho mais livre, assim, digamos, e eu tô aqui com algumas aquarelas que eu recebi de algumas inscritas do meu canal. Então eu tenho aqui algumas amostrinhas que foi a Camila que me mandou junto com outros presentinhos que ela trouxe pra mim, alguns cadernos que ela mesma encadernou e algumas pequenas amostrinhas de aquarelas pra gente testar aqui. E a Fabiana, ela me mandou também, na verdade ela me emprestou as aquarelas dela da Ruben. E essas aquarelas aqui eu não testei nenhuma delas ainda, então a gente vai testar aqui nesse vídeo e com vocês, né? E ela tava tendo dificuldade pra usar essa aquarela aqui da Ruben, então ela me mandou e queria que eu fizesse uma resenha e testasse. Pra ver qual que é a diferença entre essa aquarela e as outras que eu tenho, assim, por exemplo. E eu sei que a gente tem um pouquinho de tempo aqui, então eu vou fazer mais como se fosse primeiras impressões dessa aquarela e falar pra vocês o que eu acho delas e comparar elas com outras aquarelas que eu já testei, e só pra vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos de como que elas funcionam, se elas valem a pena ou não. Então eu tenho aqui alguns charts que eu fiz pra poder testar essa aquarela. Então eu fiz aqui uma linha pra gente poder testar a transparência dessas cores, porque pelo que eu vi, as aquarelas da Ruben, elas são menos transparentes, assim, digamos, elas têm um grau de opacidade aí que pode lembrar um guache, por exemplo, o pigmento é mais pesado e não faz tantas expansões, mas vamos ver qual que vai ser aqui a minha rápida experiência para poder falar um pouco melhor para vocês. E as aquarelas que eu tenho aqui de algumas amostrinhas, algumas são da Daniel Smith, outras são da Schmincke, duas aquarelas que eu também nunca testei, então vai ser bem bacana testar e mostrar elas aqui para vocês. Bom, mudei aqui um pouquinho o ângulo da câmera para vocês terem uma visão melhor aqui dos testes que eu vou fazer, começando pela Schmincke Horadã, e aí pelas minhas pesquisas a linha Horadã seria mais ou menos a linha estudante da Schmincke, então ainda tem a Schmincke Academy, que seria a linha super profissional deles, mas essa linha aqui já faz parte do leque de aquarelas profissionais, então a qualidade delas com certeza deve ser muito boa também. Então vamos lá. Nesse primeiro quadrado aqui eu vou preencher de forma homogênea, só pra gente ver a transparência dela, pra ver uma verdadeira pigmentação dessa aquarela. Bom, já deu pra ter uma ideia da pigmentação aqui. Eu não consegui pegar todo o pigmento que eu gostaria, porque é um pouco difícil de pegar aqui desse swatch no papel. Eu tenho medo de dissolver o papel e acabar destruindo, mas já deu pra ver que tem bastante pigmentação e bastante transparência também. Apesar de ser uma cor escura, a gente não consegue ver ao certo qual é o grau de opacidade, mas eu ainda consigo ver o traço feito com caneta aqui embaixo, então isso é um bom sinal, né, de transparência. E aqui desse lado eu vou fazer uma diluição dessa aquarela aqui, então vamos lá, pra gente ver qual que é a expansão dela, né. Logo de cara já dá pra ver que ela expande bastante, eu nem preciso fazer esforço e a tinta ela já se expande, o que é um ótimo sinal. Eu gosto bastante dessa característica de expansão nas aquarelas, a gente consegue uns efeitos bem bacanas com elas. Agora vamos para a cor Quinacridone Gold, da Daniel Smith. Eu não conheço muito sobre essa aquarela da Daniel Smith,
Se vocês já testaram, deixem aí nos comentários para eu saber o que vocês acharam dela. Como ele parece ser um tom meio ocre, ele é levemente opaco, mas bem de leve mesmo. Lembra bastante o nosso ocre mesmo que vem nos estojos da Cotme e da Van Gogh. Ele é levemente, assim, mas bem pouco mesmo. Geralmente esses tons, eles são mesmo mais opacos, é só a gente tomar cuidado quando a gente for misturar com outras cores, porque a gente vai adicionar essa característica de semi-opacidade, né? De semi-transparência, aliás, nas cores que a gente for fazer a mistura, mas é um tom bem bonito mesmo. Nossa, ele tem uma expansão muito bacana também e super pigmentado, gente. Às vezes a gente vai chegando aqui no final e ele vai perdendo a cor, mas não, o pigmento ele super se espalhou pra cá e foi ficando mais amarelado também, que é uma característica bem interessante, assim, dessa cor. Agora vamos para Chimique Horadã de novo, Phthalo Green. Phthalo Green geralmente é um tom bastante transparente e bem vibrante, pelo menos nas cores que eu tenho aqui. Lembra um pouco um tom esmeralda, mas sem ser tipo aquele turquesa que a gente conhece, sabe? Não sei se isso faz muito sentido pra vocês. Mas ele tem um brilho muito bonito, assim. Eu gosto bastante desse verde. Bastante transparente também, né? Que nem eu falei pra vocês. Tem uma expansão legal, porém ele não tem tanto pigmento quanto os dois primeiros, tá vendo? Ele se dilui muito mais rápido, assim, digamos. Mas é uma cor bem bonita também. E aí, por último, vamos para o Raw Amber, da Danielle Smith. Esse é um tom bem bacana pra gente fazer tons terrosos, principalmente pra fazer pinturas com natureza, porque ele é um tom terroso bem bonito. E também pra fazer misturas e conseguir tons escuros, mas que não é o preto, assim, digamos, né? Pra quem não conhece muito sobre a aquarela, a gente não usa o preto puro, né? O ideal é a gente sempre fazer uma construção de mistura de cores pra achar um tom que parece, né, que é bem escuro, mas que não chega a ser o preto, né, pra não criar tanto contraste, assim. Esse tom aqui é bem legal pra fazer isso. Também é bastante transparente. Agora vamos para a diluição aqui. Ele não tem, assim, tanta expansão, mas eu achei que ele expandiu um pouco mais do que o Phthalo Green. Assim que secar eu mostro de novo pra vocês verem melhor o resultado. E já fiz lambança aqui. Vou esperar esses aqui secarem pra guardar, porque senão vai grudar tudo. Bom, agora vamos para as aquarelas da Holbein, que são essas aqui que vêm em tubos. E eu coloquei todas as cores dela aqui no meu godê pra gente conseguir fazer esse teste melhor, né? Então vamos começar, começando pelo Permanent Yellow Light, que parece ser um amarelo mais quente, assim, digamos. E eu achei até meio estranha a escolha das cores aqui para esse estojo, porque pelas minhas pesquisas, a aquarela da Holbein só tem uma linha, que é essa daqui, então não é dividido entre uma linha estudante ou profissional, qualquer coisa assim. Então, geralmente, em estojos profissionais vem pelo menos um lemon yellow, tipo um amarelo limão, que é um amarelo um pouco mais frio pra gente conseguir fazer misturas com os tons frios, mas... Bom, vamos ver aqui. Eu achei esse amarelo bastante opaco e bastante quente. Agora dá pra entender porque que ela teve bastante dificuldade, assim, de trabalhar
com essa aquarela aqui, porque geralmente amarelos são bem vibrantes e bem transparentes, né? Agora o Yellow Ochre. E ele ainda consegue ser bem mais transparente, opaco do que o amarelo permanente. E eu esqueci de fazer aqui, vamos voltar. Logo de cara eu já acho que o pigmento vai ser um pouco pesado e vai ter pouca expansão. Mas até que tem uma expansão interessante. Foi um pouco diferente do que eu esperava, assim, ele expandiu bem e é bastante pigmentado. Agora vamos para o ocre. Ele expandiu bem menos e parece que o pigmento é pesado, sabe? Fica como se fosse um rastro aqui, porque o pigmento ele não se expande com tanta facilidade. Talvez isso prejudique misturas com essa cor aqui. Então, quando a gente for misturar, pode acontecer dos pigmentos parecerem que não estão se misturando, sabe? Que eles ficam meio que suspensos, assim, no papel. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês na demonstração que eu vou fazer depois. Agora, Vermilion Roux. Ele é um vermelho bem alaranjado, bem quente, assim, digamos. E também com um grau de opacidade mais leve do que os outros dois primeiros, eu achei. Agora vamos ver a expansão aqui. Até que tem uma expansão interessante, mas acontece isso dos pigmentos, parece que ficam pesados e não se espalham de forma homogênea, como o caso do amarelo, ele expandiu de uma forma bem homogênea, e aí o ocre e o vermelho ficou com os pigmentos meio pesados, assim, que não se espalharam. Agora, Permanent Green. Bem opaco. Mas parece ter uma boa expansão. De fato tem uma expansão melhor, parece mais a expansão do amarelo. Agora o Viridium. Esse tom de verde geralmente costuma ser bastante vibrante e permanente, assim como o Phthalo Green, e de fato ele é o tom mais transparente até agora. Mas que tem uma expansão mais ou menos, não expande tanto assim não. Mas é um tom bastante bonito, eu gostei bastante dele. Agora Cobalt Blue. Uau! Ele também é bastante transparente, bem vibrante e bem bonito. Vamos ver como que é a expansão dele. Ah, não acredito, pecou bastante na expansão. Eu achei que expandiria bem, mas não expandiu muito. Até o verde expandiu um pouco mais, o Viridium, né? Bom, vamos esperar secar e eu mostro pra vocês o resultado dessas primeiras cores aqui. Agora vamos para as outras. Pollution Blue. Também um tom bastante transparente, bastante vivo. Com pouca expansão também. A gente tem que fazer um pouco de força para conseguir expandir o tom. Eu acho que essa é uma característica meio geral, assim, das aquarelas, levando em consideração as cores que eu já testei até agora. Agora, Crimson Lake. Não faço ideia de que cor seja essa. Parece ser um tom avermelhado mais frio. Tipo um magenta, assim. Eu tava sentindo falta mesmo de um tom mais frio. Ele é bastante transparente também. Vamos ver a expansão dele. Não expande muito também. Agora vamos para o Burnt Sienna. É um tom bem legal para fazer tons de pele também. Não achei ele tão pigmentado quanto as cores anteriores. E também é um pouco opaco. Com pouca expansão também. Tem que fazer uma força com o pincel aqui pra gente conseguir expandir. Agora Burnt Umber. Umber, eu sempre confundo Amber com Umber. Ele é ligeiramente opaco. E até com um pouquinho de expansão, mas nada muito... Oh, meu Deus. Vocês devem achar que eu sou a louca da expansão, né? Outra coisa que eu acho estranha aqui nesse kit é que ele vem com Ivory Black. E o preto é uma cor que geralmente não vem em estojos de linha profissional.
vem mais linha estudante, tipo Pentel, Sakura, enfim. Então eu achei estranho, bem estranho isso. Porque, como eu falei pra vocês, em aquarela não recomendo fazer misturas com preto, porque ele dá uma sujada na cor, sabe? Então o ideal é a gente fazer umas misturas pra achar tons mais escuros. Eu achei... O tom parece ser transparente, mas é difícil ver, né? Só que eu achei ele pouco pigmentado. Eu já vi tons mais pigmentados. E com pouca expansão também. Por último, o branco, que a gente não vai conseguir ver muita coisa aqui, mas vamos ver qual que é o grau de transparência desse branco aqui. Só pra gente ver se a gente poderia usar ele como guache pra fazer algumas correções ou alguma coisa assim. Até que ele tem uma boa cobertura, ele parece bastante um guache mesmo. Não chega a ser uma cobertura total de um guache de boa qualidade, como por exemplo o da Talens ou qualquer coisa assim, mas a gente conseguiu cobrir boa parte da linha preta aqui embaixo, tá vendo? Então, pra fazer algumas correções de leve, talvez dê pra fazer, mas bem pouco diluído. Bom, pessoal, enquanto os testes eles vão secando, eu vou fazer umas pinturas bem rápidas aqui, só pra gente testar as misturas. E nesse daqui eu vou usar exclusivamente as aquarelas da Holbein, tá? Que estão aqui pra eu conseguir fazer um teste um pouco melhor e ver como que se dá as misturas e se os tons ficam muito opacos. E assim, pro meu gosto, pelo que eu testei ali, eu achei essa aquarela muito opaca, assim, não é um estilo de aquarela que eu curto muito, assim, mas vamos ver se os resultados são bacanas e como que eles ficam, pra vocês terem uma ideia melhor. Bom, gente, a qualidade da tinta, ela é realmente muito boa, ela é bem pigmentada, isso quer dizer que só um pouquinho que eu peguei aqui da mistura já rendeu bastante e ela ficou bem pigmentada, mas ao mesmo tempo essa questão da opacidade pra mim me incomoda bastante, pra mim é mais difícil de trabalhar os tons e as camadas justamente por causa disso. Agora vamos para esse tom de pele aqui. Ai, no canto. Mais escuro. Vamos ver se a gente consegue fazer essa mistura aqui dar certo. Bom, vamos tentar por último aqui um tom de pele mais rosado e mais claro. Vamos ver como vai ficar. Eu acho que tons claros no geral são um pouco mais fáceis de trabalhar e não aparentam tanta mancha assim quanto os anteriores. Tá vendo como aqui a aquarela ela fica tipo no lugar e ela não expande, sabe?
É como se o pigmento fosse pesado. Talvez vocês tenham bastante dificuldade de usar essa aquarela por causa disso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Pra finalizar, eu gostei muito das primeiras cores que eu testei da Schmincke e da Daniel Smith. Eu achei elas bem transparentes, com uma boa expansão e bem pigmentadas. Só que tem algumas ressalvas com as aquarelas da Ruben, porque eu achei elas realmente muito opacas e com características de guache, então muito mais difícil de fazer misturas, de aplicar no papel, de fazer camadas de cores. Então, pra quem é iniciante, eu acho que vocês talvez tenham bastante dificuldade de trabalhar com essas aquarelas da Ruben, justamente por causa disso. Eu acho que existem opções melhores aí, mas pra quem gosta desse efeito mais opaco e mais próximo ao guache, eu acho que super vale a pena essas aquarelas aqui, porque a gente tem algumas coisas que lembram aquarela e outras que lembram mais guache, então depende muito aí do tipo de efeito que vocês preferem. Tem artistas que gostam de trabalhar com esses efeitos mais opacos, então depende muito de cada um. E nos exercícios que eu fiz aqui, eu fiquei bastante decepcionada assim, com os resultados. E eu usei uma caneta preta pra fazer alguns detalhes e uma finalização, mas pra dar tipo um destaque aí pra imagem. Mas eu achei bastante difícil de trabalhar com essas aquarelas, assim. Então, pra vocês que têm ela e têm dificuldade de trabalhar com ela em casa, não é uma questão da técnica de vocês nem nada disso, mas sim das próprias qualidades dessa aquarela que são bem mais difíceis mesmo de trabalhar. Mas eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aproveitado esse processo aqui, que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo mais solto, assim, digamos, fazendo testes e tudo mais, pra eu saber se vocês querem mais vídeos desse tipo futuramente. E eu acho que é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar like, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações. E até a próxima. Tchau!